Viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn, respondendo em especial a dúvidas e curiosidades, mas também partilhando dicas e aprofundando técnicas. E mais uma vez o tema é pauta. Qual é que é o momento e a forma de criar essa pauta no processo de mediação? Eu começo aqui por afirmar que a pauta ou a agenda da mediação, ela deve ser entendida pelos mediadores e pelas mediadoras como uma ferramenta ou um instrumento de trabalho dos mediadores e também do processo de mediação, porque ela corresponde à demonstração de compreensão do caso, da situação, onde serão ali sintetizadas de uma forma adequada situação, contexto, posições, interesses que foram apresentados pelos intervenientes nas suas falas inaugurais, nas suas declarações iniciais e que foram resumidas pelos mediadores e pelas mediadoras. Então, essa pauta, ela tem como objetivo aquilo que é a gestão adequada dos temas ao longo de todo o processo de mediação. E é possível, sim, não só reformularmos a pauta sempre que conveniente, como também é possível alterar a mesma, quer acrescentando mais temas, quer modificando aqueles que colocamos, quer retirando alguns deles. Nesse sentido, eu entendo que, de acordo com a minha prática, o principal desafio, ele diz aí respeito ao momento da sua criação e também à forma como essa pauta deve ser adequadamente elaborada. As maiores perguntas, ou melhor, a frequência de perguntas que eu recebo relativamente a como é que eu faço a pauta, como eu faço para identificar esses pontos, são inúmeras. Então eu preciso de saber observar e ir preenchendo aquilo que é o mapa do conflito a partir, e eu acredito que você já leu, aquele meu texto sobre o lugar do vazio. Se ainda não leu, vai lá na minha página dulcenascimento.online/artigos que você encontra ou no meu Instagram ou no meu LinkedIn. Ele está por aí porque ele foi escrito exatamente para o blog Mediando por aí. Então, quando nós falamos sobre pauta e sobre esse momento e a forma de criar essa pauta, nós precisamos de identificar e de saber interiorizar que, primeiro, é necessário reconhecer a existência de divergências, de impasses e de desgastes. Porque, a bem dizer, se não há divergências, se não há impasses, se não há desgastes, então eles não precisam da mediação para nada. Então é porque existe uma destas três situações, duas delas, ou as três em particular. Ou mais ainda, ok? Depois de nós reconhecermos então essa situação em particular que precisa da intervenção do mediador, num segundo momento, nós vamos precisar de aprofundar preocupações, expectativas e sentimentos. E com isso, nós já vamos para um terceiro momento onde vamos efetivamente identificar ou conseguir identificar quais é que são os assuntos sobre os quais é necessário trabalhar. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos listar os tópicos de uma forma neutra, abrangente, simples e bem clara e breve, 1-2 palavras por tópico, 1-2 palavras por ponto. Ok, Dulce, mas e na prática, como é que isso se faz? Bom, mediação na prática.dn é óbvio que é uma forma de vocês trabalharem, mas no caso concreto, e trazendo aqui algumas dicas, eu posso dizer desde já que eu começo por realizar um resumo, que pode ser linear ou consensual, e ali eu vou trazer critérios para a construção e apresentação do resumo em particular. Como eu faço? Eu identifico informações iguais e informações diferentes, divergentes, eu confirmo qual é que é o grau de urgência de cada um dos pontos e eu coloco efetivamente os pontos aparentemente menos sensíveis, ou seja, aqueles em relação aos quais é possível construir um consenso com alguma facilidade em primeiro lugar. Então, a pauta ou a agenda da mediação é como se fosse um tipo de um roteiro, no qual todos os assuntos que precisam de ser falados, eles vão ser ali listados de uma forma ordenada, para que eu consiga, na prática,
fazer isso, eu preciso de identificar, como eu estava a referir, de uma forma bem ágil, poucas palavras para um determinado ponto. E esse ponto em particular, ele vai precisar de ser apresentado de uma forma neutra, de uma forma objetiva, óbvio, assertiva, mas também muito abrangente, para que eu não condicione no momento da troca das informações, da exploração, do desenvolvimento daquele tema em concreto, barreiras ou traves, porque se já é difícil para eles, se eu condiciono, vai ser pior ainda. Então, trazendo um exemplo, que é um exemplo que eu considero que ele é totalmente acessível e que é um exemplo que também costuma acontecer com alguma frequência. Imaginem, por exemplo, em relação a uma situação de uma mediação empresarial, de consumo, comercial, onde está em causa, ou mesmo civil, onde está em causa um determinado contrato. E um dos intervenientes diz que houve um incumprimento de uma determinada cláusula e que, nesse sentido, a posição dele é que tem direito, por exemplo, a receber uma indenização. Do outro lado, nós temos um outro interveniente que ele alega que da parte dele foram cumpridos todos os deveres contratuais, inclusive os constantes nessa cláusula, e que efetivamente ele não tem dever nenhum de indenizar. Ora, ouvindo essas duas falas, e óbvio, complementadas pelas suas declarações iniciais com mais elementos, certamente que vocês vão conseguir fazer um resumo, que esse resumo vai ser um resumo, como eu disse, linear e um resumo também ali consensual. Linear porque ele vai trazer pontos em separado e consensual naquilo que ele agrega relativamente aos dois. E aquilo que vocês vão ter de colocar nessa possível pauta é tudo aquilo que vocês escutaram de uma forma bem objetiva, assertiva e sumária, que os dois vão aceitar. Então, uma pauta possível em relação a esta situação será nós dizermos, bom, eu entendi que entre vocês existe uma relação comercial, então seria interessante se abordar, e pelo que eu entendi, é importante ser aqui trazido e trabalhado o tema contrato, seria um ponto. Também aquilo que vocês trouxeram em que em determinado momento vocês deixaram de conseguir comunicar e por isso também o diálogo, a conversa ou a comunicação seria um possível ponto de nós colocarmos aqui também na nossa pauta. Ou eventualmente nós podermos abordar a questão do contrato ou da própria cláusula nona, se isso for uma situação que vocês queiram desenvolver, assim como a questão sobre responsabilidades que possam existir atendendo a que vocês assumiram essa relação comercial, esse contrato. Então vejam que com isto eu trouxe 4 possíveis pontos para serem colocados na pauta e que efetivamente com isso eu trago a debate, à conversa, aquilo que é a possível pauta em relação à qual não sou eu que vou colocar ali um martelo dizendo a pauta é esta, porque como eu falei, a pauta é do processo de mediação, é uma ferramenta do processo, então também é uma ferramenta que vai ser utilizada por eles, mediados e advogados, e também por mim, enquanto mediadora. Se ainda ficou com alguma dúvida, coloque aí nas suas perguntas. Deixo também aqui um convite para verem o meu vídeo no canal do YouTube dulcenascimento.online, onde eu desenvolvo em particular a pauta. Então também lá vocês encontram mais conteúdo sobre a pauta, em vários vídeos que eu partilho aqui, que partilho no canal e que estão disponíveis. E depois, óbvio, compartilhe aqui nos comentários o que esta minha fala te despertou, realidades que você tem vivenciado, dúvidas, dificuldades e, óbvio, fica aqui sempre o meu pedido para que partilhe com alguém que precise deste conteúdo e também para que possa guardar para ver ou rever com mais tempo depois. Coloque aí o like e, da minha parte, nós encontramos-nos em breve no nosso próximo encontro.